Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Silmara que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Ó Senhor, julgará os povos. Julgai-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Amém. Amém. Regimentalmente, convido a todos os presentes para cantarem o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira, nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas, forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas, arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos medos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários, desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Senhores vereadores, funcionários desta casa, público que nos acompanha pelas redes sociais e aqui presencialmente, uma boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, vereadora Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores e vereadoras. Boa noite também aos funcionários da casa e quem nos assiste aqui presencialmente e quem nos assiste pelas redes sociais. Expediente de 3/7 de 2023, ofício número 055 de 2023 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei ordinário número 056 de 2023, projeto de lei ordinário número 65 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de protocolos de entrega de documento e atendimentos pela Prefeitura, de autoria da vereadora Tati Carvalho.
Projeto de Lei Ordinário número 066 de 2023, que autoriza a instituir o programa Banco de Ração para Cães e Gatos no município de Canoinhas e da outras providências, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Projeto de Lei Ordinário número 067 de 2023, que autoriza a instituir o programa Adote a Educação no município de Canoinhas e da outras providências, de autoria dos vereadores André Flenick e Tati Carvalho. Ofício número 203 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinário número 068 de 2023, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de Lei Ordinário número 062 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a reconhecer e a parcelar débitos escritos em dívida ativa e adota outras providências. Projeto de Resolução número 005 de 2023, que concede título de cidadão honorário a Ricardo Alexandre Mantoif. Primeira votação. Projeto de Lei Complementar número 003 de 2023, que altera o artigo 4 do artigo 90 da Lei Complementar Municipal número 070 de 23/10 de 2019 e da outras providências. Incluir para leitura expediente de 3/7 de 2023, ofício número 201 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinário número 069 de 2023, que altera os artigos 4º e 5º da Lei número 6.596, de 29/4 de 2021, e da outras providências. Indicações. Indicação número 318 de 2023, de autoria do Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Marcos Antônio Cucars, secretário municipal de obras interino, a manutenção com colocação de material e patrulhamento na estrada de Arroios, na estrada dos aviários até a propriedade do senhor Bernardino Zacaluzzi. Indicação número 319 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Marcos Antônio Cucars, secretário municipal de obras interino, a manutenção das ruas Mercedes Corte e Miguel Chichel, Sobrinho, bairro Campo d'Água Verde. Indicação número 320 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, estudos de novos horários da farmácia da Policlínica, visando uma faixa horária que facilite o acesso a esse serviço público de trabalhadores que atuam em horário comercial. Além disso, ampliar o número de atendimentos diários.
Indicação número 321 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Ângelo Vinícius Bonetti, coordenador municipal da Defesa Civil, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal do Planejamento, avaliar a qualidade da cancha de boxe na Coab 1, nas proximidades da Escola Castelo Branco, para verificar a reforma ou demolição. Indicação número 322 de 2023, de autoria do edil William Godoy, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Everton Ranto, diretor do Detracan, que seja realizado estudos para melhorar a segurança na esquina da rua Fauri de Lima e Avenida dos Expedicionários, com a instalação de lombo, faixa, estudo para a instalação de semáforo, levando em conta o fluxo de veículos e pedestres no local e o grande número de acidentes. Indicação número 323 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Marcos Antônio Cucars, secretário municipal de obras interino, a manutenção com patrulhamento e colocação de material na rua Francisco de Assis Costa, bairro Campo da Água Verde. Indicação número 324 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Marcos Antônio Cucars, secretário municipal de obras interino, a manutenção com patrulhamento e colocação de material na rua Antônio Milton Tormena, bairro Campo da Água Verde. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que se informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, público presente, internautas, vereadoras e vereadores que nos acompanham. Sobre as minhas indicações, a número 319, sobre o patrulhamento nas ruas Miguel X, seu sobrinho, e Mercedes Corte, é uma solicitação em prol do que já vem sendo feito a partir de sexta-feira no bairro Campo da Água Verde, onde começou sendo feito um trabalho de patrulhamento nas ruas, colocação de material. Dos últimos anos, eu tenho que destacar que, como morador, foi um dos melhores trabalhos que eu vi sendo feito. A gente sabe das dificuldades, tanto de maquinário, de material, de pessoal, para fazer os trabalhos, mas está sendo feito um trabalho muito bom e espero que seja um trabalho que dure no longo prazo com as diversas condições climáticas. Sobre a 320, é uma solicitação da farmácia que funciona na policlínica e os populares pediram que sejam feitas faixas de atendimento estendido umas 2 vezes por mês, ou 4 vezes, ou fixar um dia da semana, para aquele pessoal que trabalha em horário comercial e não tem disponibilidade de estar nos horários até então previstos, principalmente no horário do almoço, que às vezes é meio corrido. E sobre a 321, eu recebi de alguns populares que residem na Coab 1 sobre a cancha de bocha. Inclusive, já publiquei nas minhas redes sociais, a presidente da Associação de Moradores entrou em contato comigo, eu agradeço, e me explicou um pouco do histórico, que foi uma cancha feita pelo Estado, dentro de um outro terreno que pertenceria à Associação dos Moradores, e tem aquele impasse, só que é um ambiente que está oferecendo riscos, com destelhamento, que quase atingiram uma criança recentemente, e isso é muito perigoso. Então, já solicito à Defesa Civil que tome uma providência urgente antes que aconteça algo mais grave. Sobre a indicação do vereador William Godoy, 322, quero parabenizar e, se possível, assinar junto. Eu acho até complexa a questão de um semáforo por conta de ter um próximo ali, mas é uma situação muito grave e tem que ser feito um estudo para alguma melhoria. E a questão de lombo-faixa, até mesmo um estudo de pavimentação, porque aquela rua tem um fluxo de caminhões muito grande, principalmente que atendem os mercados ali. Então é uma rua que tem que ter uma atenção especial, assim como tem ali na Zir Cordeiro, aquele trecho que liga a Expedicionários até a Frederico Kohler,
tem gerado muitos riscos, apesar do semáforo ali. Também tem que ver a questão da imprudência. Eu acredito que até as sinalizações na Frederico Kohler já possam amenizar um pouco essa situação. Mas como bem falado aqui na indicação do Edil, falta um estudo naquela região. Então, se possível, agradeço, se autorizado. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Dilson Staidel. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, os que acompanham através das redes sociais. Essa indicação 318 se refere à visita que eu fiz sábado à tarde na localidade de Arroios, precisamente na casa do senhor Bernardino Zacaluzzi, que solicitou, né, colocação de material próximo à ponta de cimento ali na entrada dos aviários, já que uma patrola está trabalhando nos fundos do salto, ali pelo pé de galinha, e outra para cá no campo. Então, na verdade, eles precisando somente, no momento, o material próximo à ponta, pois ali sai caminhão carregado de suínos e aves. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores da casa, aqueles que nos assistem aqui presencialmente, o Cabo Galote, ao Anderson, aos que nos assistem nas redes sociais, uma boa noite. Bom, em relação à indicação a qual eu propus hoje, ela vem justamente porque nos últimos tempos a gente tem tido muitos acidentes ali no nosso bairro, no Campo da Água Verde. E essa região ali, infelizmente, ela está sendo cenário de muito sangue. Toda semana eu recebo foto de alguém ali acidentado e isso daí tem que acabar. Então, alguma ação tem que ser tomada. Eu coloco aqui a realização do estudo justamente porque eu sei da complexidade que é resolver um problema de trânsito. Então, a nossa indicação aqui é nesse sentido, para que algo seja feito. Se o Poder Executivo entender que ali um semáforo de sinalização já resolve, uma lombofaixa, uma lombada, enfim, ver o que resolve e buscar a melhor alternativa, a mais barata, a mais resolutiva, a mais rápida, para que cesse os acidentes ali naquela região. Os moradores que relatam sempre os acidentes e me enviam as fotos ali naquele ambiente, o Biluca, que é bombeiro, o André, que é bombeiro, inclusive, esses dias o Biluca estava fazendo o acompanhamento aí das ocorrências e nos mostrando a seriedade do trabalho dos bombeiros. Fica aqui o nosso parabéns pelo teu trabalho, Biluca. A gente sabe o quanto que é séria aquela situação, porque até hoje não teve uma morte, mas a gente não pode esperar ter uma morte para daí tomar uma iniciativa. Então fica aqui a nossa sugestão, com certeza com a assinatura do vereador André. Da mesma forma, vereador, eu gostaria de assinar a tua indicação a 321, tendo em vista que, enquanto vereador no meu primeiro ano de mandato, nós fizemos uma indicação com o mesmo teor. Eu estive lá com a Andriele, conversamos, ela me apresentou a situação. Já no segundo ano, enquanto executivo, também estivemos lá, porém, hoje eu sei o porquê que aquilo está daquela forma. É porque pode implicar num crime de responsabilidade, porque teve um investimento do Estado ali e o município daí ir lá e destruir tem que ter uma justificativa plausível, e aqui o senhor coloca um ponto que pode ser muito interessante e resolutivo, que é um laudo da Defesa Civil nesse sentido. Então, como a gente ficou com receio de, naquele momento, tomar alguma iniciativa, demolir e depois ser criminalizado por inferir em relação ao investimento do Estado, a gente preferiu não tomar uma ação drástica nesse ponto. E sim, com uma possível solução de cobrir aquele espaço, fazer uma quadra de vôlei, simplesmente empurrar aquela estrutura da bocha e fazer ali em cima realmente uma cobertura que não gere risco às pessoas. Então, fica aqui a nossa sugestão, que o Ângelo, que conhece muito bem aquela região, inclusive mora ali na frente, que ele possa tomar uma iniciativa nesse sentido e motivar o Executivo a tomar a providência mais correta, sem inferir nenhum crime de responsabilidade ao Executivo. E eu também gostaria de citar hoje uma resposta num requerimento que eu, o vereador Vilmar, o vereador Maurício e o vereador Osmar recebemos na última semana, que realmente me deixou bem pensativo. Nós aqui na casa, a gente faz diversos requerimentos, indicações, e que a gente apenas transmite aquilo que a população nos traz. Muitas das vezes a nossa visão, o nosso dia a dia faz com que nasçam esses requerimentos e essas indicações. E muitas das vezes
a gente tem um descrédito em relação a essas indicações por parte da resposta que nós recebemos dos secretários. A gente está aqui hoje com o secretário VPS, que é o Dudu, que nesse ato eu te retiro da minha fala, porque você, de forma alguma, em algum momento, nos mandou uma resposta como essa que eu estou relatando aqui, secretário. Muito pelo contrário, o senhor é sempre muito respeitoso nas suas respostas, mas diferente de alguns outros secretários. Eu estou aqui hoje com essa resposta, a qual eu faço questão de ler na íntegra e deixar a própria população julgar se eles acham que essa resposta ela é válida ou não. A gente fez aqui um requerimento, o 338/2023, o qual nós requeremos, enquanto vereadores, que os 30% lhes sejam dados para os servidores que realmente façam merecer o adicional, de forma a trazer transparência, mostrar a legitimidade da concessão, enfim, nós requeremos que seja feito desta forma, de uma forma mais transparente, de uma forma mais legítima, os 30%, e que tenha clareza para a população, para que não seja mais dado descrédito para os 30%, como hoje é dado. Muito bem relatado pelo vereador Osmar, quando nos convidou a assinar esse requerimento. Mas, infelizmente, a resposta que a gente teve foi simplesmente que, considerando que o requerimento é um documento legislativo conduzido pelos vereadores a fim de exigir informações do Poder Executivo e considerando em análise ao requerimento que constata-se de não existir questionamento ou pedido de informação, entendo que não se trata de requerimento, e sim de uma indicação. Essa foi a resposta. Simplesmente, o que aconteceu com essa resposta? A secretária Juliane, ela pegou o nosso requerimento, amassou e jogou no lixo. É isso que aconteceu. Cadê o respeito com essa casa? Cadê o respeito com os nossos requerimentos, com o nosso trabalho? Quer dizer que todas as indicações que nós fazemos, eles pegam e jogam no lixo? É isso? É dessa forma que eles tratam nossa indicação? Eu quero o respeito para cada um dos nossos colegas vereadores aqui em relação às indicações, em relação aos requerimentos, em relação ao nosso trabalho. Muitas das vezes, o que acontece? Alguns assuntos trancam pauta, presidente, porque a gente não tem a devida resposta. A resposta que nós recebemos é a arrogância do executivo, a arrogância de achar que nós estamos simplesmente querendo inferir no trabalho deles por uma questão política ou por uma questão simplesmente para atrapalhar os trabalhos deles. Mas é muito pelo contrário. A nossa intenção é justamente fazer com que o servidor público seja respeitado, que a nossa população tenha dignidade e que eles consigam receber as respostas que eles trazem para nós. Só que quando a gente não recebe essa resposta, não temos o que responder para eles. Então, fica aqui a minha indignação, e essa não é a primeira vez que nós recebemos algo nesse tom, né? Eu quero reforçar que no dia 6/2 foi aprovado nessa casa, no ano 2023, um requerimento 17/2023, convocando a secretária Juliane a estar aqui nessa casa trazendo explicações em relação a alguns assuntos, esclarecimentos em relação a um projeto de lei, e simplesmente o que nós recebemos foi que ela não viria, porque ela tinha um compromisso firmado anteriormente. Essa foi a resposta. Quero reforçar que nós temos um regimento interno, que nós temos uma lei orgânica, e que, inclusive, essa lei orgânica, no artigo 182, ela diz que o secretário, se convocado, ele tem que vir aqui. Caso contrário, se ele não puder vir, ele tem que ter uma justificativa plausível, aceita pela casa ou pelo colegiado. Caso contrário, isso pode inferir num crime de responsabilidade. Então, fica aqui a minha indignação. Eu não poderia me furtar de fazer o uso da palavra nesse momento, porque, assim como eu não poderei responder às pessoas que me questionaram, eu fiquei sem essa resposta, e eu preciso ser claro com as pessoas que me questionam, diferente do que o Executivo faz com o nosso trabalho aqui nessa Câmara. Obrigado, presidente. Presidente, com a palavra. Eu não me inscrevi para falar, mas já que o vereador William citou meu nome,
e esse requerimento também foi assinado por mim, eu gostaria de me posicionar aqui. Até porque teve comentários e gerou certos questionamentos por pessoas talvez que não entenderam qual era o objetivo desse requerimento. Primeiro, só quero dizer a quem respondeu esse nosso requerimento que ela consulte o dicionário Aurélio, que vai dizer o que significa requerimento. Requerimento é uma petição oficial que significa solicitar, pedir, reclamar por meio de requerimento, exigir, determinar, precisar. Então, nós pedimos, nesse requerimento, que desse clareza, desse transparência, quando fosse dado os 30%. A gente não estava pedindo para dar os 30%, e nem criticando se tirou os 30%. Nós sabemos que foi retirado de todos os funcionários, e que já tinha algumas portarias no Diário Oficial do município concedendo novamente 30% para algumas pessoas. E a nossa intenção, vereador Edilson, era ajudar. Ajudar no sentido de, até, Dudu, justificar perante a comunidade que esses 30% seriam dados para pessoas que realmente precisassem, e que fosse validado pelos conselhos municipais das pastas a quem estaria sendo dado esse adicional. Fosse dado para o pessoal da Secretaria da Educação, que o Conselho Municipal de Educação ajudasse a validar. Se fosse na Secretaria da Saúde, que tem bastante pessoas que lá que têm esse direito e buscam esse adicional, fosse também validado pelo Conselho Municipal da Saúde. Então, nosso requerimento não tinha nada demais. Nós já estávamos pedindo transparência e até legitimando de uma maneira mais clara que as pessoas, se o Conselho Municipal da Saúde disser que uma enfermeira realmente trabalha no final de semana, trabalha fora do horário e que ela precise, eles iam legitimar e parava-se aquele mau pensamento das pessoas de que o 30% era para os amiguinhos do rei, as amiguinhas da secretária, os amiguinhos da prefeita, os amiguinhos ou os cabos eleitorais, sabe lá o quê. Aí tirava esse dogma aí e se colocava que seria assim validado pelos conselhos. E pela que a resposta que a gente recebeu, isso que não é uma resposta, eu acho que foi, como bem falou o vereador William, foi a maneira mal educada de não trabalhar, não ter a dedicação de ler o que está sendo pedido, ter dado um pouquinho de atenção, dispensar um pouco do tempo para dizer, olha lá, os vereadores estão sugerindo isso, estão pedindo isso, e respondesse, vamos estudar, vamos ver qual é a possibilidade, mas não do jeito que foi feito. Então, por aqui fica também a minha indignação, minha revolta, e realmente nós precisamos fazer com que alguns secretários, alguns membros da administração, porque na administração tem pessoas que mandam que juridicamente não existem, porque não tem voto, não tem portaria, não tem nada, e são essas pessoas que estão mandando dentro da prefeitura. Pessoas que estão lá com salas dentro da prefeitura, mas não foram nomeadas em nenhuma portaria, não tem nada, e estão lá usando as instalações para mandar dentro da prefeitura. Então, alguns requerimentos até a gente envia, mas quem responde talvez seja alguém que não exista legalmente na administração pública. Então, minha revolta, eu faço minhas as tuas palavras de revolta quanto a resposta, vereador William, e pedimos que Dudu, você que está aí e sempre foi tão prestativo, leve pessoalmente, verbalmente, essas nossas palavras para lá, que nós estamos aqui para ajudar e para trazer os questionamentos que o povo nos traz. Seria isso. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos, senhora presidente.
Bom, senhores, farei o uso da palavra nesse momento, ouvi atentamente as reclamações. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o Carlos Eduardo Vipieski e realmente dizer que todas as vezes que precisei do auxílio, né, do Dudu, fui muito bem atendida. Então, fica aqui meu agradecimento. Mas, em relação à Secretaria de Saúde, tive inúmeros e continuo tendo inúmeros problemas, né, de requerimentos que são mal respondidos, quando são respondidos, e fico muito triste também em saber sobre essa resposta por parte da Secretaria da Administração, uma secretaria tão importante no nosso município. Como presidente, né, desta casa, preciso me manifestar, porque vejo que é sim uma falta de respeito, não só com o vereador, mas com a população. Porque todos os requerimentos que eu fiz aqui até hoje, eu fiz porque a população me procurou, porque a população está com dificuldades e muitas vezes eu não tenho a resposta. E é por isso que a gente faz os requerimentos, para que a gente tenha a resposta do executivo e aí a gente possa responder essas pessoas que têm dúvidas. Então, são várias situações em que já aconteceram isso, de requerimento não ser respondido dentro do prazo, ou do requerimento vir uma resposta que é uma resposta que você quase não consegue entender, ou que falta a resposta em determinados momentos, respostas não claras, não específicas, e a gente não está aqui para ficar brincando de refazer requerimento o tempo todo. Porque isso atrasa e muito mais e vai dar um trabalho dobrado ainda para a secretária, porque provavelmente os senhores vão reenviar um requerimento para que seja respondido isso. Então, senhores vereadores, informo ainda aos senhores que, em conjunto, podemos estudar, sim, porque se trata de crime de responsabilidade, a não resposta de requerimento. E o crime de responsabilidade, o procedimento é todo pela Câmara de Vereadores. Então, fica aqui minha indignação, fica aqui um alerta para o Executivo, para que respondam os requerimentos dos vereadores que estão aqui representando o povo. Porque quando isso acontecia, nas gestões anteriores, era encaminhado para o Ministério Público e era falado aqui que isso não poderia acontecer, então agora também não pode. Como eu sempre disse, senhores, da minha parte não tem questão partidária, não tem questão de oposição, mas assim, se for para elogiar o Executivo, a gente tem que ter motivo para elogiar. E todas as vezes que eu tenho falado aqui, eu vejo mais motivos para realmente cobrar do que para elogiar. E infelizmente, porque é a população que sofre com isso. Passamos agora ao grande expediente. Solicito à primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há vereador inscrito, senhora presidente. Passamos à ordem do dia. Senhora presidente. Com a palavra, vereadora. Senhora presidente, eu solicito que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para votação do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 066/2023, que autoriza a instituir o programa Banco de Ração para Cães e Gatos no município de Canoinhas e dá outras providências. Também o projeto de lei 068/2023, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Coloco em discussão e votação o pedido de inclusão na ordem do dia para a votação dos projetos de lei número 66 e 68 de 2023. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão incluídos na ordem do dia os projetos de lei número 66 e 68 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 62 de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a reconhecer e parcelar débitos inscritos em dívida ativa e adota outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 62 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 5 de 2023, que concede título de cidadão honorário a Ricardo Alexandre Mantoif. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Está aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 5 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 3 de 2023, que altera o parágrafo 4º do artigo 90 da Lei Complementar Municipal 70, de 23 de outubro de 2019 e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar número 3 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 66 de 2023, que autoriza instituir o programa Banco de Ração para Cães e Gatos no município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 66 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 68 de 2023, que autoriza o uso do bem público e dá outras providências. Permite a utilização do ginásio Melquíades Pereira da Cruz pela Associação de Pais e Professores do CI Carlos Drummond de Andrade para a realização da festa julina no dia 8 de julho de 2023. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 68 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura dos requerimentos. Cumprimento, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que se encontra presente aqui na casa, também que nos acompanha através das redes sociais, colaboradores da casa, imprensa, boa noite. Requerimentos. Requerimento 430 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de Educação. Tendo em vista o aumento de crianças com autismo, solicita as seguintes informações. Primeiro, quantos professores têm especialização para atendimento a crianças autistas em escolas municipais e em centros de educação infantis de Canoinhas? Informar o número de professores por escola. 2. Quantas crianças autistas estudam nas escolas municipais e em CIs? Informar o número por escola e CI. Terceiro, todas as crianças são acompanhadas por especialistas nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, fisioterapia e terapia ocupacional. Quarto, existe um protocolo a ser seguido pelos professores e diretores quanto à suspeita de autismo de algum aluno? Está em discussão. Senhores vereadores, fui procurado por alguns pais preocupados com seus filhos, né, que têm o autismo e estão em algumas escolas. E por esse motivo, para querer saber como que está sendo feito, né, o atendimento a esses alunos, fiz esse requerimento. Até para a gente saber se os professores têm especialização, se todos têm, quantos alunos autistas têm nas escolas, para que aí a gente possa, vindo essas respostas, trabalhar em algum projeto para melhorar esses atendimentos. Continua em discussão? Não. Senhora presidente, eu gostaria de parabenizar pelo requerimento e dizer que essa política pública da educação especial é algo que vem batendo nessa Casa de Leis faz muito tempo. Há muito tempo nós falamos do diagnóstico precoce, há muito tempo nós falamos da importância do fortalecimento da rede de apoio. Há muito tempo nós falamos que há uma lista de espera na PAI, que é a entidade que trabalha essa estimulação. E nós precisamos, então, eu volto a dizer, a discutir, esse seu requerimento, senhora presidente, vem de encontro com aquilo que eu já falei em outros momentos, até provoquei o vereador William Godoy para se juntar também nessa luta, porque temos um centro de intervenção multidisciplinar que até o final do ano vai estar pronto. E aquele espaço
não pode ser um espaço ocioso. Afinal de contas, são quase 3 milhões de investimento do governo do estado lá. Só que prédio público não faz atendimento. Nós precisamos criar alternativas deste atendimento. Nós sabemos que é crescente o número de crianças, então, com diagnóstico de autismo. As famílias, elas procuram para orientação, para atendimento. Sabemos que existe uma demanda reprimida na PAI, que precisa ser pensada também enquanto educação especial. Então, eu penso que essa Casa de Leis ela deve continuar fomentando essa discussão do autismo, das altas habilidades, porque é tudo que será trabalhado também nesse centro de intervenção multidisciplinar. E se nós não falarmos sobre o assunto, se nós não tivermos dados, nós não conseguimos propor. E eu penso que não é de hoje que essa Casa de Leis vem falando sobre isso, mas nós precisamos propor, encaminhar algumas coisas e os dados são extremamente relevantes. Então, eu gostaria de assinar junto, se a senhora me permite. Com certeza, vereadora Zenilda, e vou um pouco além. A minha ideia com esse requerimento é que a partir do momento que a gente tem esses dados, esses números, a gente consiga então fazer uma parceria desta Câmara de Vereadores com a própria APAI, né, porque eu tive informações, talvez a vereadora consiga me confirmar, de que a APAI fazia um projeto em que a própria PAI dava como se fossem cursos, palestras aos professores das redes municipais sobre o autismo. Então, eu sei que a PAI está em reforma nesse momento, estão fazendo um anfiteatro, que é muito importante, mas eu penso que, se essa resposta vir o quanto antes, a gente pode marcar uma reunião aqui nesta casa com a APAI, com a Secretaria de Educação, inclusive ceder este espaço aqui, para que enquanto o anfiteatro não fique pronto, a gente possa promover eventos aqui nesta Casa de Leis. Com certeza, vereadora. Eu sugiro também, vereadora presidente, que seja solicitado nessa reunião os próprios conselhos. Temos aí um conselho muito atuante da pessoa com deficiência. O ano passado esse conselho já nos provocou, não sei se a senhora se recorda, nos provocou por uma audiência pública para que pensássemos a educação especial de âmbito geral, não segmentada, mas de uma forma ampla, todas as especialidades. Então, eu penso que, na resposta desse requerimento, vamos sim motivar esta reunião com vários segmentos e, se for necessário, uma audiência pública para nós falarmos deste assunto. Senhora presidente. Com a palavra, vereador William. Senhora presidente, no ano passado nós realizamos, a vereadora Zenilda estava lá, me recordo, um trabalho muito grande com as escolas do nosso município, assistente social, diversas instituições, as quais a nossa intenção era justamente falar em relação ao autismo. E nesse evento, que foi propiciado pela, então, Janice Krasniak, nós tivemos um momento muito especial, onde a gente recebeu um especialista na área, e algo que me marcou muito naquele relato dele foi que a vida inteira a qual ele estudou o autismo e todos os números que chegaram até ele, o que me marcou é que cerca de 5% das pessoas elas têm autismo. Nem que seja do mais leve ao mais elevado. Claro que o que acaba aparecendo de fato são aqueles que têm um nível mais alto de autismo, mas cerca de 5% das crianças podem vir a ter. Então, nesse cenário, nosso município, que conta com cerca de 6.500 alunos na rede municipal, cerca de 300 alunos podem vir a ter autismo. Então, a gente sabe que dos nossos 980 e tantos funcionários que trabalham nas escolas no dia a dia, os nossos professores, alguns deles têm essa paixão em relação à educação especial e eles buscam se aprimorar. E essas pessoas tranquilamente podem continuar auxiliando tanto na parte pedagógica das escolas quanto dentro do centro multidisciplinar. Então, o requerimento da senhora, ele tem esse tom de motivação, de entender o cenário real para a gente poder trabalhar com as ferramentas que a gente tem nas mãos, e eu gostaria de assinar junto com a senhora. Com certeza, vereador William, fica disponível para que o vereador assine junto também.
Senhores, então vamos aguardar que esses dados voltem para esta Casa de Leis, e aí conto com os senhores também para que a gente possa organizar, então, né, essas palestras, audiência pública também, se for o caso, convidando, né, as entidades aí que hoje trabalham com isso. Pode ser convidado a PAI, AMA, que eu sei que também é questão do autismo, para que a gente consiga, então, auxiliar essas nossas crianças e os professores. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 430 de 2023. Requerimento 431 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rodiles Roeder, secretário municipal de Planejamento, solicitando que seja enviado a esta casa o valor arrecadado com a COSIP no ano de 2022 e 2023, bem como envie os locais e o total de investimento com a iluminação pública em 2022 e 2023. Ainda requer que seja informado se há previsão para o recálculo dos valores da COSIP. Está em discussão. Não havendo quem... Desculpa. Com a palavra, vereador. Eu pediria para assinar junto essa proposta. Acredito que são dados essenciais a serem publicizados. Estive recentemente conversando com o engenheiro Adilson, responsável pela iluminação pública. Ele afirmou que existe um grande projeto em andamento para ser dado, né, andamento com recursos da COSIP. Então, se ele puder transparecer até para nós termos ciência quais ruas serão feitas e como será feito, qual material será aplicado, talvez vindo até essa casa como um convite, ele é um excelente profissional. Inclusive, nesse dia, o vereador Vilmar, nós estávamos conversando, ele chegou lá, a gente conversou até sobre semáforo, outras questões, e ele foi bastante esclarecedor. E acredito que essa casa vai ficar bem satisfeita com as informações obtidas. Essa questão dos valores, creio que também ele pode trazer, para a gente ter uma noção de quanto é gasto pelo município em iluminação pública, não somente na manutenção, mas também como custeio. E algumas outras propostas que a gente pode discutir futuramente, de parcerias até com aqueles moradores que têm sua pequena usina dentro de casa, eu digo na questão fotovoltaica, que possam contribuir talvez uma contrapartida de sua arrecadação ao município, vendo outras vias legais. Era o que continha, senhora presidente. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, só reforçando que alguns dias atrás o vereador Vilmar fez um requerimento mais ou menos nesse sentido, e também no ano passado, no início do ano, eu trouxe aqui uma prestação de contas da COSIP, justamente depois de uma conversa que eu tive com o engenheiro eletricista Adilson, o qual ele é um entusiasta na parte de iluminação. Por ele, a cidade seria a mais iluminada do planeta, porque ele tem essa ânsia de buscar investimentos, buscar fontes, buscar projetos para que o nosso município tenha a devida iluminação que merece, levando segurança, beleza, fazendo com que o nosso município se torne cada dia melhor. E eu tenho certeza que esse requerimento vem num momento importante, e a gente poderia trabalhar ele justamente nesse sentido que o vereador André nos trouxe. Complementando aquilo que o vereador Vilmar nos colocou no requerimento que ele fez há algum tempo. Convidando o Adilson vir a essa casa para que ele traga quais são as perspectivas de investimento, qual a previsão para que a gente consiga ter esse investimento total na parte da iluminação, tendo em vista que a gente tem aí hoje um decreto executivo a qual reduz em 30% os investimentos. Com isso, a gente pode pensar que vai demorar pelo menos 30% a mais para a gente ter o investimento total daquilo que é a previsão do setor responsável. Então, para que ele venha aqui, nos apresente esse recálculo e a gente possa compreender em que momento que o município vai poder dar um decréscimo na cobrança da COSIP, para que a gente possa desonerar o nosso contribuinte, porém sem inferir aí abrir mão de uma arrecadação e, novamente, voltamos a falar sobre isso, prejudicar o executivo, porque isso se torna um crime. Então, as coisas têm que ser feitas conscientemente, mas a gente tem que explicar para a população que tem situações que tem que acontecer antes para depois a gente conseguir reduzir impostos, né? Então, a gente aguarda a resposta desse requerimento, e eu gostaria de
convocar, junto a esse requerimento, a vinda do engenheiro Adilson até essa casa, para que ele possa nos dar esclarecimentos em relação a esses recálculos. Solicito, então, que a assessoria da casa faça adequação no requerimento, então, para convocar, para que ele venha fazer uso aqui da tribuna, para nos explicar, então, tudo isso. Continua em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite à senhora, boa noite aos demais vereadores e vereadoras, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos assiste presencialmente, ao meu amigo Caruncho, que se faz presente hoje também na sessão, e uma boa noite especial a você, canoense, que nos acompanha pelas redes sociais. Vereador William Godoy, eu acho que não é uma questão de prejudicar o executivo, mas sim uma questão de honrar os compromissos com a população assumida. Inclusive, no plano de governo do 45, substituir 100% das lâmpadas convencionais por LED nas vias públicas. Isso se daria durante seu mandato. Diminuir a taxa de contribuição de custeio e manutenção e iluminação pública, COSIP. Duas das propostas de infraestrutura do governo, o qual, como o senhor sugeriu acrescentar um item no requerimento, se possível, presidente, gostaria de assinar junto o requerimento, mas também fazer mais duas indagações. Qual é a previsão para a substituição dessas lâmpadas? Estava no plano de governo, se imagina que existiu um estudo de que forma se chegaria a executar essa substituição, bem como quando se dará a redução a qual o senhor fala, a qual o contribuinte está cansado de ouvir falar que a COSIP foi isso, foi aquilo, e quando se dará essa redução. Isso foi uma das propostas da atual gestão. Então, quando se dará a redução dessa taxa? Existe uma previsibilidade? Algumas sessões atrás veio um remanejamento, um decreto assinado para que se pudesse utilizar os recursos via caneta. Inclusive, um deles era da COSIP. Então, acrescentando, talvez aprimorando um pouco, se assim entenderem, o plenário entender, colocar mais esses dois itens juntos, porque foi um compromisso assumido, de boca, mas que a população aguarda ansiosa com o seu bolso e com uma iluminação melhor perante as vias públicas. Se assim entenderem, gostaria que fosse acrescentado e, se for dessa forma, eu assino junto. Obrigado, presidente. Senhora Presidente, com a palavra. Eu gostaria de concordar com o vereador Maurício, só acrescentar que não foi de boca. É uma lei, plano plurianual. Porém, como é uma eleição suplementar, não perde o teor do PPA. Então, não foi de boca. Isso daí foi documentado lá no TSE. Então, que seja cumprido. É só isso que a gente pede. Obrigado, vereador. O senhor sabe que foi uma forma... apenas para deixar mais claro para a população, lógico que foi um compromisso realmente assumido por esse atual governo. Senhores vereadores, vou solicitar então a assessoria da casa que faça a mudança neste requerimento e que será assinado então também pelo vereador William, vereador Maurício e vereador André. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 431 de 2023. Requerimento 432 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rodilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar qual a previsão para o conserto com massa asfáltica da rua Curitibanos entre as ruas Getúlio Vargas e Felipe Schmidt. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 432 de 2023. Requerimento 433 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e ao senhor Marcos Antônio Cucas, secretário municipal de obras interino. Venho por meio deste requerimento
Solicitar com urgência a sua atenção e ação imediata em relação à manutenção das estradas que atendem à Rota das Capelas localizada no Planalto Norte Catarinense. A Rota das Capelas é um importante roteiro turístico da região, proporcionando aos visitantes um passeio tranquilo, familiar e divertido, permitindo conhecer capelas e propriedades rurais, juntamente com as famílias que amam a sua terra e possuem valiosa história para compartilhar. No entanto, atualmente as condições das estradas que compõem a Rota das Capelas estão precárias, o que prejudica não apenas o turismo local, mas também afeta a vida cotidiana dos moradores e proprietários das áreas rurais envolvidas. Os acessos estão cheios de buraco, irregularidades e falta de sinalização adequada, colocando em risco a segurança dos visitantes e dos próprios residentes. Portanto, solicito que a Secretaria de Obras tome medidas imediatas para a manutenção e recuperação das estradas da Rota das Capelas, a fim de garantir a segurança e o conforto dos turistas e moradores locais. Essa é uma questão de máxima urgência, considerando o impacto econômico e social positivo que a Rota das Capelas pode proporcionar à região. Sugiro que sejam realizados reparos completos nas estradas, incluindo a correção de buracos, nivelamentos da via, a aplicação de sinalização adequada e manutenção frequente para garantir a durabilidade das melhorias. Saliento que essa demanda é fruto de um trabalho conjunto realizado entre a Prefeitura de Canoinhas, a EPAGRE, a ACATURS e as comunidades envolvidas, demonstrando o apoio e a importância que a Rota das Capelas possui para o desenvolvimento turístico cultural da região. Ainda, faço alguns questionamentos específicos em relação à manutenção das estradas da Rota das Capelas. Solicito que forneça informações claras sobre as medidas que estão sendo tomadas para garantir a segurança e o bom estado das vias. Com que frequência a manutenção das estradas da Rota das Capelas é realizada atualmente? B. Existe um plano de manutenção preventiva para as estradas da Rota das Capelas? Se sim, quais são as principais atividades e a periodicidade prevista para essas ações? C. Como é feito o monitoramento das condições das estradas? Existem equipes designadas para realizar inspeções regulares e identificar os pontos que necessitam de reparos? D. Quais são os critérios utilizados para determinar a prioridade de intervenção em trechos específicos da Rota das Capelas, considerando-se aspectos como fluxo de veículos, condições do pavimento e impacto no turismo local? E, em relação à sinalização das estradas, quais medidas estão sendo tomadas para garantir que a Rota das Capelas possua sinalização adequada, incluindo placas informativas, indicativas e de advertência? F. Como está sendo realizada a comunicação com os moradores e proprietários de áreas rurais ao longo da Rota das Capelas em relação às obras de manutenção? Existe algum canal de comunicação estabelecido para receber feedback e relatos sobre as condições das estradas? Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. Se me permite, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Quero parabenizar o pessoal da ACATUR de Canoinhas, em especial o Marcelo Tocarce, popular Totão, por todo o trabalho
E estou muito contente com o retorno que essas atividades turísticas estão acontecendo no nosso município. O próprio Totão relatava, né, que ficaram alguns anos só no papel, mas agora, a princípio, com essa parceria, principalmente da IPAGRE, das comunidades e também no município, vai ser dado adiante. Mas todas essas solicitações que a senhora presidente colocou são extremamente pertinentes, porque se vir turistas para o nosso município, nós temos que dar a melhor impressão possível. Ainda mais com o público que pode vir ali. O público é um turismo religioso, né, um público mais específico, e nós temos que dar a melhor receptividade possível, começando por uma infraestrutura adequada, além daquela receptividade, aquele calor humano que nós já temos incluso na nossa população. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Silmara. Eu também gostaria de assinar junto esse requerimento e parabenizar também pelo requerimento. É isso. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Eu a parabenizo pelo minucioso requerimento, detalhado como a senhora fez, pedindo e solicitando essas informações. Tomara que a pessoa responsável que vai ler esse requerimento tenha o cuidado de ler ele inteiro e interpretar ele. Não, talvez olhe por cima e diga que não é um requerimento, mas eu vejo com muita preocupação a situação das estradas do interior. A dos nossos bairros está um problema que tem lugares intransitáveis. Imagina a situação do interior, onde nossas crianças não estão podendo chegar nas escolas por má conservação de nossas estradas. Então, primeiramente, teria que dar condições, como defensor da educação, nessas estradas que dão acesso aos nossos educandários. Claro que o turismo é importantíssimo, e parabenizar o pessoal da Arcatu por trabalhos que ele tem feito, o projeto que foi feito e agora tentando implementar, mas infelizmente eu digo que vai ser muito difícil avançar se não temos estradas, não temos nenhuma estrada e não temos previsão para que se faça isso. Existem 1000 desculpas, mas o trabalho não é feito. Mas se a senhora permitisse, eu gostaria de assinar juntos, e quando vir a resposta, nós vamos juntos ler, para ver se realmente as pessoas souberem interpretar tudo que a senhora colocou aqui. Continua em discussão. Bom, vereador Osmar, com certeza fica autorizado, né? Assim como ao vereador André e a vereadora Silmara. Hoje o requerimento é em relação à Rota das Capelas, mas já foi feito por esta casa. Eu já fiz esse requerimento e, se não me engano, o vereador também assinou junto no dia, que era exatamente em relação às estradas do interior, por conta dos ônibus escolares que estavam encalhando. Então, nós já fizemos esse requerimento das estradas do interior também. Bom, em relação à Rota das Capelas, eu fui convidada, agradeço o convite, né, pelo Marcelo Tokarski, para estar presente no relançamento, então, da Rota das Capelas, contra a vereadora Silmara, que também estava presente. E, senhores, existe um novo folder, né, da Rota das Capelas, que eu até vou trazer aqui nesta casa e pedir para a nossa assessoria de imprensa também estar divulgando. Esse relançamento trouxe para todos que estavam presentes, e acredito que para toda a comunidade de Canoinhas, esperança, no sentido de que nós, como uma cidade de tantas paisagens bonitas no interior, podemos crescer e crescer cada vez mais. Sabemos a importância da agricultura, né? A agricultura é muito forte aqui em Canoinhas, então as estradas têm que estar boas, sim, para a agricultura. Mas, senhores, eu vejo quantos canoinhenses que saem daqui de Canoinhas e vão para Urubici, por exemplo, passar um final de semana em algum chalé, para ver a paisagem do inverno. Por que não a gente aproveitar essa Rota das Capelas? Eu sei que tem locais e até que tem camping nessa Rota das Capelas. Por que a gente não pode unir esforços e incentivar o turismo aqui, na nossa região, aqui em Canoinhas? Inclusive, falei isso lá nesse relançamento, que nós temos um interior muito rico. O que está faltando é infraestrutura e é um auxílio para que a gente possa fazer com que isso cresça cada vez mais. E esse pontapé inicial
E um grande pontapé, com muito trabalho duro, ele foi feito. Foi feito por meio dessa Rota das Capelas. Então, cabe a nós aqui, enquanto Casa de Leis, e ao Poder Executivo, incentivar para que isso aumente, para que venham mais turistas para a nossa região. Então, é muito importante que isso aconteça, mas para que isso aconteça, nós precisamos dessas estradas boas. Inclusive, teve uma moradora da região que fez o uso da palavra no dia, ela já foi vereadora aqui, a Beatriz, em que ela falou que do jeito que está não é Rota da Capela, é Rota dos Buracos, e nos pediu auxílio para que a gente cobre para que as estradas estejam boas, porque senão vem ônibus de turista e o ônibus vai acabar encalhando lá. Então, senhores, Canoinhas pode crescer muito, inclusive no turismo no interior, mas a gente precisa realmente auxiliar nesse sentido. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 433 de 2023. Requerimento 434 de 2023, de autoria do edil André Flend, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenici Epps Dreyer, gerente do Instituto de Meio Ambiente, IMA Codan Canoinhas, e à Prefeitura de Três Barras, solicitando informações a respeito do aterro realizado entre a Avenida Abrão Ussi e a Rua Etelvina de Almeida Pires, nas proximidades da Ponte do Rio Canoinhas. Deseja-se saber se foram feitos estudos de impacto que garantam que o aterro não causará efeitos negativos sobre as regiões pertencentes a Canoinhas, próximo ao local. Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. Obrigado. Nós sabemos que em Canoinhas nós temos nossos vários problemas, sim, mas essa questão é especial porque a gente pede um requerimento à Prefeitura de Três Barras. É mais uma questão informativa para saber sobre um aterro que foi muito questionado, feito ali, logo que passa a ponta do Rio Canoinhas, próximo à Rua Velha. E muitos transuentes relataram que ele pode dar impactos, aumentando até mesmo as enchentes para o lado canoinhense. Então, eu acho fundamental que os órgãos ambientais, seja estadual e até mesmo da Prefeitura, tenham feito um estudo de impacto e verificando se realmente existe esse risco e só nos repassar para nós podermos apreciar esse estudo e ficarmos tranquilos sobre a não ocorrência de um agravamento das enchentes. Eu mesmo, no ano 2014, tive minha casa atingida até o teto pelas enchentes e muito se falou que um dos principais fatores que aumentaram foram os aterros que foram construídos próximos à minha residência e, inclusive, alguns já foram até embargados pela Justiça. Acredito que a Prefeitura de Três Barras tomou o devido cuidado, mas é importante repassar para nós, até mesmo órgãos ambientais estaduais. Era o que continha, senhora Presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 434 de 2023. Requerimento 435 de 2023, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciera da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar quantas crianças estão em tratamento de câncer em Canoinhas. Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. Bom, senhora Presidente, esse requerimento ele nasce de um projeto de lei, o qual eu, juntamente com o vereador André, a gente fez justamente para ter um dia que a gente pudesse caracterizar o câncer infantil e mostrar a realidade dessas crianças que estão em tratamento. Diante disso, algumas mães me procuraram justamente porque elas sentem um desconforto muito grande em relação ao tratamento que eles recebem na área pública. O tratamento, sim, ele é feito, porém a demora ela é muito grande e tem consequências, tem algumas situações que acontecem com as crianças que têm câncer no tratamento, que eles precisam de tratamentos complementares. E o poder público ele é muito amarrado nesse sentido. Ele não consegue ceder esse tratamento a não ser por uma busca aí judicial. Então, eu quero entender quantas famílias que estão passando por essa mesma situação, que muitas vezes as mães, poucas mães nos assistem, poucas pessoas acompanham as sessões e sabem
do que está sendo trabalhado aqui, então eu tenho certeza que tem mais pessoas que estão nessa situação. Eu quero entender isso para a gente poder trabalhar numa próxima sessão aí em algo nessa Câmara, junto com o governo estadual, federal, para a gente tomar alguma situação, porque hoje eu me sinto amarrado em relação a isso. Porque eu gostaria de poder propor algo realmente que viesse a resolver o problema dessas famílias, mas questões legais não existem, apenas questões jurídicas, e é muito triste ter que falar para um pai, para uma mãe, que o filho dele não pode receber tratamento a não ser que ele entre com uma ação e vai ter que esperar algum tempo isso tramitar na justiça para ele poder ter o seu filho tendo o devido atendimento. Quero aproveitar para cumprimentar o amigo Caruncho e a Carunchinha, que aqui estão, e também a Josi, que é professora de artes e ela é funcionária da Casa da Cultura, e esses dias eu propus um requerimento aqui apresentando um trabalho do SESC, e esse requerimento nasceu justamente de uma conversa minha com a Josi para que a gente expusesse esse trabalho que é realizado lá no SESC em relação ao trabalho dos alunos, frente a demonstrar algumas situações que muitas vezes não são faladas, que precisa ser exposto em relação aos combates ao feminicídio, Lei Maria da Penha, dentre outros trabalhos. Então, agradeço pessoalmente aqui a professora Josi pelo trabalho dela. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 435 de 2023. Requerimento 436 de 2023, de autoria do Edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, solicitando informar qual os parâmetros utilizados para nomeação de membros para a comissão de sindicância. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Só pedir para que todos se atentem ao ponto de interrogação no final do requerimento. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 436 de 2023. Requerimento 437 de 2023, de autoria do Edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar qual o procedimento utilizado pelo município para oferecer óculos para pessoas com carência e vulnerabilidade social. Quantas crianças e adultos estão aguardando a doação de óculos? Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Agradecer à vereadora Zenilda pela complementação do requerimento. Quando eu estive presidente do Lions Universitário em 2016, a gente fez uma ação e naquele momento foi juntamente com a assistente social, e a vereadora Zenilda, enquanto assistente social e conhecedora da legislação e do executivo, me repassou que hoje esse atendimento ele é feito pela saúde. Então a gente quer entender, os requerimentos eles vêm nesse sentido para que a gente possa nortear os nossos trabalhos e saber de que forma que a gente pode auxiliar na busca de recursos, captação de apoio, para atender aquelas pessoas que muitas vezes dependem do serviço público, porém o serviço público não tem braço para abraçar todos. Então a gente quer saber se esse número é muito grande e se é possível sanar esse problema com pouco ou bastante recurso. Esse requerimento ele vem por esse teor. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Eu quero só frisar que em mandatos anteriores, na ocasião, foi feito um projeto de lei onde falava sobre os óculos, armações de óculos, né? Mas o município nunca pôs em prática. Isso partiu dessa casa de lei, eu fui autor desse projeto, onde fazia a solicitação aos munícipes que doassem as armações, e tem muita gente que tem. Eu, inclusive, lá em casa devo ter 5, 6 armações lá, né? E essas armações poderiam vir complementar. Na ocasião, a pessoa que estava na secretaria não foi sancionado o projeto existe até hoje, a lei está vigente, mas o executivo nunca colocou ele em prática. Então, esse projeto vem das doações de armação. Obviamente que a lente já é um caso a se tratar diferente, porque a lente é específica de cada um, então não pode ser dessa forma. Inclusive, naquela oportunidade, eu tinha levado até a secretaria, apresentado à secretaria,
até óticas locais se propondo a revisar essas armações e para poder, então, daí destinar aqueles que realmente têm necessidade. Só estou levantando essa questão porque esse projeto se encontra vigente ainda no município. Continua em discussão. Senhor vereador, senhora presidente, só complementando, eu faço esse requerimento justamente porque há alguns dias a gente fez uma moção de parabenização ao Rotary Club e eu faço parte do Lions também, e tanto o Rotary Club, o Lions Clube Ouro Verde, o Lions Clube Universitário tem projetos nesse sentido e que eles têm um banco de armação de óculos e que está lá disponível. E muitas vezes não chega a quem realmente precisa. A gente faz um trabalho de formiguinha, mas a gente poderia fazer algo muito maior se tiver esses dados. Essa lei, claro que ela é de suma importância e eu vejo que não tem o porquê o executivo não acatá-la, porque se você vai ter que comprar uma armação que vai gastar 50, 100, 200 reais e você já tem ela e tem a possibilidade de comprar apenas a lente, é claro que se torna muito mais barato. E podendo fazer parceria com instituições que vendem ainda mais barato, e aí vem a questão da iniciativa privada, um clube de serviço, consegue por um valor ainda menor do que o público conseguiria. Então, vamos aguardar a resposta para que a gente possa entender de que forma que a gente pode prosseguir com a resposta desse requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 437 de 2023. Requerimento 438 de 2023, de autoria dos edis Vilmar Sudós, Coelho Godoy, André Flenick e da vereadora Zenilda Lemos, solicito que seja encaminhada moção de parabenização à nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança CONSEG do Campo da Água Verde, empossada no dia 28 de junho, desejando sucesso. Está em discussão. Senhora Presidente, só parabenizar o presidente Adinojo, que foi reempossado e novas pessoas estão compondo a direção do Conselho e que vem desempenhando um papel importante no bairro. A vereadora Zenilda, que mora lá, tem acompanhado, várias ações estão acontecendo lá, o seu Moacir e toda a equipe lá tem feito um belíssimo trabalho. Senhora Presidente, com a palavra. Gostaria então de fazer das palavras do vereador Vilmar as minhas palavras e até justificando porque eu recebi o convite, assim como o vereador Vilmar também não pôde estar, né, vereador? Mas nesse dia eu estava então numa capacitação em Florianópolis e por esse motivo eu não pude estar presente. Mas essa moção de parabenização, então, ao Adinor, ao seu Moacir, a Silmara, que, então, assumiram a presidência, a vice-presidência e a secretaria, então, do CONSEG. Nós sabemos da importância desse trabalho para o desenvolvimento da comunidade. Nós que fomos, né, vereador Vilmar, o senhor foi o pioneiro, né, nesse trabalho, mas eu por muitos anos, mais de 10 anos, então, estive à frente de todo esse trabalho dentro da comunidade. Hoje, na medida do possível, a gente contribuir, mas a gente sabe da importância desse trabalho. Foi um evento muito bonito, segundo as pessoas que lá estiveram, e deixar a parabenização e dizer que essa Casa de Leis, senhora presidente, vai auxiliar não somente o CONSEG do Campo da Água Verde, mas todos os CONSEGs naquilo que estiver ao nosso alcance. Era isso. Continua em discussão. Senhora presidente, só queria fazer um complemento, já que a vereadora Zenilda comentou isso. Então, lá nos anos, nós não tínhamos, os conselhos de polícia comunitária não eram comuns aqui na nossa região. Já até tinha, né? Nós, a comunidade do Campo da Água Verde, vinha sofrendo muito com vandalismo e nós chegamos a ter ali 115, 118 boletins de ocorrências de roubo, furto e outras coisas acontecendo naquela época lá, 99, 2000, né? A gente correu atrás do antigo posto de saúde. Então, posto policial, aliás, posto policial, isso mesmo. Obrigado pela correção aí, né? A gente vai meio que misturando os assuntos. Mas os postos policiais. E naquela época isso estava na contramão. O comando da Polícia Militar, enfim, a segurança de um modo geral estava encerrando e eles entendiam que um policial... e estão correto, não deve ficar fechado numa sala, mas sim está na rua, acompanhando o dia a dia das ruas e para que se apresente a sensação de segurança, ou enfim,
com o carro na rua, com a polícia na rua, com o giroflex ligado, transitando nas ruas, os vândalos, de uma certa forma, repensam as suas ações também, né? Então, daí em 2001, se eu não estou equivocado, foi o primeiro conselho, que é o Conselho 91, instalado lá no Campo da Água Verde, do qual eu acho que eu fui, se eu não estou equivocado, por 5 mandatos presidente daquele conselho. E assim outros foram vindo e se somando. Os conselhos, vereador Maurício, em algum período eles foram, o vereador Gil, em alta, muito atuantes, em alguns outros momentos, o vereador Zenilda, eles perdem um pouquinho suas forças, mas nesse momento o 91 está bem atuante. E a vereadora Zenilda foi muito, trabalhou muito nesse conselho, da qual, até para os senhores ter um conhecimento, a vereadora Zenilda, na época, como assistente social e membro do conselho, e juntamente com o sargento Leal, na oportunidade, foram em Salvador representar o Conselho de Canoinhas, o 91, do Campo da Água Verde, como um exemplo de conselho naquela época, né? Então, só lembrar esse fato e parabenizar por esse feito, né? Foi um trabalho assim fantástico que foi feito naqueles anos e que a criminalidade, naquela época, vereador Gil, desceu assim para 2 boletins de ocorrência, para 3, sabe? Obviamente que nós tínhamos muito mais policiais que nos ajudavam lá, né? Então, o efetivo de policiais que trabalhavam lá era bastante grande. Hoje a gente sabe da deficiência que o Estado vem sofrendo. Mas ele não deixa de ser uma entidade importante. E a vereadora falou lá atrás do prédio, no prédio lá que está sendo construído, lá na nossa antiga Secretaria de Obras, né? Os prédios, de um modo geral, não fazem funcionar, né? Quem funciona, quem faz as coisas andarem e funcionarem são as pessoas. Então, não adianta ter um conselho, não adianta ter uma comissão disso ou aquilo, se as pessoas que estão lá, elas não forem imbuídas, não forem muito bem intencionadas e se não se dedicarem, porque existe e há necessidade de muita dedicação nessas organizações. Então, elas contemplam, elas ajudam, desde que as pessoas envolvidas estejam realmente empenhadas em fazer com que as coisas aconteçam. Daí, qualquer sindicato, qualquer associação, né, todas elas vão funcionar muito bem quando as pessoas que estão envolvidas nelas funcionam, trabalham, se dedicam. Então, só fazer esse complemento, porque esse alto e baixo de uma entidade é as pessoas que estão gerindo elas. Sempre foi assim. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 438 de 2023. Requerimento 439 de 2023, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Andriele Glutkowski, procuradora do município, tendo conhecimento que vai começar a ser pago aos servidores da Secretaria de Educação, as RPVs, recursos de pequenos valores, os quais foram parcelados em acordo com a Justiça para os próximos 12 meses. Solicita as seguintes informações. 1. Quantos servidores serão contemplados por mês? 2. Qual será o critério para a ordem desse pagamento para esses servidores? Acho que está errado aqui, né? Veio A, né? Mas é o 3, então. Tá certo. Tá certo? É dentro da própria pergunta, né, vereador Osmar? Ok. Então, dentro da pergunta 2. Se for ordem alfabética de nomes dos funcionários. B. Se for por ordem de número dos processos. C. Se existe outro critério. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Como todos nós sabemos, a Secretaria de Educação, os funcionários ganharam a causa sobre a questão de férias e demais situações. E essas RPVs são aqueles valores que vão até 8 salários mínimos, que quando tramitado e julgado deve ser pago imediatamente. A Prefeitura conseguiu, com a Justiça, parcelar em 12 meses.
e parece-me que vai ser pago para 30 servidores por mês. E aí os servidores estão perguntando qual é o critério para escolher esses 30. Se vai ser ordem alfabética, se vai ser por número de processo, ou se vai ser, tem algum outro critério. Ou se é para livre escolha do Poder Executivo. Então, o requerimento vem em encontro para responder esses questionamentos, que é muito importante para que eles saibam, até se programem financeiramente, para quando vai se receber, para ter certeza disso. Seria só isso. Continua em discussão. Vereador Osmar, apenas para fazer uma correção, a RPV, na verdade, é uma requisição de pequenos valores. É só para colocar corretamente ali no requerimento na hora que for enviar para a Prefeitura. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 439 de 2023. Senhora Presidente, eu quero voltar no requerimento 431. Nós estamos ainda nesse horário, os requerimentos já não têm mais a ser lido, mas eu quero voltar porque eu tenho uma resposta com relação à COSIP. Então, daquele requerimento que foi até levantado pelo vereador Osmar, a senhora pergunta nesse atual, 2022 e 2023. Naquele requerimento 412, eu solicitei, foi solicitado, né, o 2023. Então, conforme relatório anexo, a previsão orçamentária de recursos COSIP para 2023 é de R$ 5.379.412,51. Assim, a desvinculação de 30% prevista para esse exercício será de R$ 1.613.823,75, que serão lançados como recursos ordinários. Desta forma, o saldo orçamentário da COSIP é de R$ 3.765.588,76. Lembrando que esses valores, estes são valores previstos e podem sofrer alterações conforme a efetivação da arrecadação das receitas. As receitas de multas, eu tinha solicitado também, de trânsito, não estão sendo desvinculadas apenas dos recursos COSIP. O valor desvinculado foi usado na Secretaria de Obras para atender demandas nas ruas, entre elas tapa-buraco. Então, está sendo tirado o valor da COSIP, 1.600.000, e as nossas ruas, os buracos, estão sendo tapados com esse recurso. Então, deixar claro isso, que o cidadão que está pagando o COSIP lá hoje, ele não está sendo usado 30% desse valor para a COSIP, para a iluminação pública. Ele está sendo usado para fazer o tapa-buraco. É o que diz aqui, senhora Presidente. Então, deixar essa colocação. Se está certo ou se está errado, não estou questionando. Mas estou colocando da onde está vindo o recurso para o tapa-buraco, porque aqui está falando, na resposta do requerimento, né? E com relação aos recursos de multas, enfim, aquilo que o Detracan arrecada e tal, não está sendo descontado os 30%. Daí a gente havia questionado se não deveria passar aqui pela Câmara. Aí foi respondido que existe uma lei federal e tal, um decreto federal, isso a gente já sabia, né? Mas não estava se dando a devida transparência para onde esses recursos estavam indo. Então, agora, eu ia falar isso no dia de amanhã, já antecipei para hoje, então está dada a resposta com relação. O dinheiro da COSIP está sendo usado 30% para o tapa-buracos dos asfaltos na cidade. Obrigado. Não tem mais requerimentos. Senhor vereador, então, mais de 1.600.000 foi retirado da COSIP para tapa-buracos. Creio que a gente pode fazer um requerimento na sessão de amanhã, solicitando informações sobre quais ruas estão sendo contempladas
Com esse tapa-buraco. Com toda certeza. E também deve ter sobrado saldo, e não foi perguntado naquela oportunidade, de 2022. Mas Vossa Senhoria está colocando nesse requerimento de hoje, pedindo os valores de 2022, para a gente entender o que realmente sobrou. E isso o governo tem essa condição, porque existe existe amparo legal para isso, né? O que não havia é a transparência para saber de onde que está vindo. Isso que não havia. Era nesse sentido que eu estava me referindo, e agora então veio a resposta para se falar para onde está sendo investido os recursos da COSIP. Está errado ou está certo? Não está se questionando isso, né? Mas quem pagou COSIP não está recebendo luz, está recebendo tapa-buraco. Esperamos que sejam em ruas que realmente necessitem com urgência. Mais algum requerimento? Não temos mais requerimento. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Adilson Staidel. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, ontem eu estive na festa da Barra Mansa. Eu quero cumprimentar todos lá, a comissão, os Nidelski, em especial meu amigo Silmar Vorel, que está acreditando nesse governo. E como ele, muitos outros que estão acreditando. E só para lembrar que a CC 120, eu fui no trecho inteiro do Barreiro até lá, na área que é do governo do estado. A prefeitura está arrumando, com o pouco material que tem. A máquina quebrou na quinta, vai voltar amanhã só a trabalhar. Mas o Homer estão fazendo um grande trabalho junto com o Pete, que é o chefe da equipe lá, e os demais componentes. Então só tenho a parabenizar. E ficamos na guarda, a hora que o governo do estado quiser mandar o dinheiro para ajudar a arrumar esse 120, será bem-vindo. Seria isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 4 de julho, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.